Você já se pegou sendo seu pior crítico? Aquela voz interior que te julga, te critica e até te sabota? Todos nós temos esse diálogo interior, mas quando ele se torna muito cruel, ele contribui para diminuir sua autoestima, sua autoconfiança e até mesmo para te paralisar na sua vida. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso acontece e principalmente como lidar com essa voz interior negativa. Eu sou a doutora Júlia Cury, médica e psiquiatra pela UFMG, mestre e doutora em psiquiatria pela UFMG. Essas vozes, esses diálogos internos vêm dos nossos pensamentos. E os pensamentos, por sua vez, têm origens nas nossas crenças. As crenças são formadas na nossa infância, de acordo com que a gente vai formando a personalidade, com os acontecimentos, com os nossos traumas. Isso vai formando o nosso arcabouço, a nossa forma de pensar, que são as crenças. As crenças geram os pensamentos principais. As pessoas não enxergam o mundo como eles são, elas enxergam o mundo como elas mesmas são, de acordo com as crenças delas. As crenças individuais fazem a gente perceber o mundo de uma forma idiosincrática, de uma forma única. Tanto que pessoas diferentes interpretam o mesmo acontecimento de formas diferentes, porque elas têm crenças diferentes entre elas. E esse diálogo interno vem justamente dos nossos pensamentos, que são consequências das nossas crenças. Quando a pessoa tem crenças mais negativas em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, em relação a ela mesma, esse diálogo interno é mais negativo e cruel. Quando a pessoa tem crenças mais positivas e funcionais, ela tem pensamentos também mais positivos e mais benéficos. Como que a gente transforma um diálogo interno negativo em um mais positivo e funcional? A primeira coisa é ligar um auto-observador externo, como se você observasse mesmo a sua mente e conseguisse identificar os pensamentos negativos quando eles aparecem. Os pensamentos, por mais automáticos que eles sejam, quando a gente está consciente, a gente consegue identificar. A segunda coisa é entender que a gente não é a nossa mente. A gente é uma consciência por trás da nossa mente. Portanto, a gente consegue sim identificar e analisar os nossos pensamentos. E como a gente não é a nossa mente, a gente é uma consciência por trás da nossa mente, a gente consegue atuar sobre a nossa mente e modificar os nossos pensamentos e as nossas crenças. Os pensamentos, quando eles vêm e a gente consegue identificar, a gente pode começar a questioná-los. A gente pode começar a refletir sobre eles, porque pensamentos não são reais. Pensamentos são só pensamentos, não correspondem à realidade. A gente distorce muito a realidade, como eu falei, de acordo com as nossas crenças, que vêm lá da nossa infância. Sabendo que pensamentos não são reais, a gente sempre pode questioná-los. A gente pode identificar que a gente está aumentando, dramatizando, a gente pode estar ou deletando ou excluindo uma parte da realidade, tá focando só numa parte em vez de focar no todo. A gente começa a identificar nossos erros cognitivos, ou seja, os erros de pensamento que a gente comete. E aí, então, refletindo sobre o pensamento, a gente pode identificar outras formas de pensar em relação às situações. Então, sempre pode haver formas diferentes de pensar sobre a mesma situação. Então eu vou começar a questionar o meu pensamento. Será que esse pensamento é real mesmo? Será que existem outras formas de pensar? Uma coisa muito legal para ajudar a pensar de formas alternativas e diminuir esse diálogo interno muito cruel é pensando como você falaria com um melhor amigo seu, com uma pessoa que você ama muito. Normalmente a gente consegue ter mais compaixão e empatia com os outros do que com a gente mesmo. Então, quando você pensa, será que nessa situação eu falaria dessa forma com um amigo, com uma amiga? Ou será que eu seria mais autocompassivo, mais empático? Então, você começa a ver a diferença de tratamento e pode trazer essa mesma forma de falar para você mesmo. Essa mesma forma de falar que você falaria com alguém que você ama muito ou com quem você daria um conselho.
para uma pessoa que você quer muito bem. A segunda forma de modificar esse diálogo interno muito disfuncional é pensar quando você era uma criança. Se ver como criança, colocar a imagem da sua criança na sua frente. Você falaria com a sua criança da forma como você está falando com você? Dessa forma cruel e autopunitiva? Provavelmente não. Então converse com você mesmo como você conversaria com essa criança de 6 anos, de 8 anos, da idade que você conseguir identificar. Quando você vê a sua criança, você consegue ter mais compaixão por ela e, consequentemente, por você mesmo. E o seu diálogo interno se torna mais acolhedor, mais empático e com mais amor. E aí você abraça a sua criança, imagina que está abraçando ela, imagina que está conversando com ela como você gostaria que ela fosse tratada. E aí você vai começar a tratar o seu adulto da forma como você gostaria que a sua criança fosse tratada. Essas são as principais dicas e ferramentas para você modificar o seu diálogo interno. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.